Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a parte 2 do vídeo, em que daremos aí continuidade na correção das questões, né, que eu propus para vocês de eletrodinâmica. Então, vamos lá. Pessoal, temos aqui uma questão da Escola Naval da Marinha Mercante, se eu não me engano, é EFON que chama, tá? Se eu não estiver enganado. Espera aí, só um instantinho, sumiu aqui minha tela, pessoal. Aí eu achei que tinha parado o vídeo aqui, desculpa. Acho que agora voltou. Agora voltou, tá certinho aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ó, que diz essa questão? Propõe-se a realização de um experimento no qual um resistor de 12 ohms está inserido dentro de um bloco de gelo a 0 graus Celsius. O circuito montado está representado na figura abaixo. Então, você tem um circuito cabuloso aí, né? A princípio, cabulosaço, tá? E que tem várias resistências e tal, 40 volts, e aí tem o gelo aqui no resistor de 12, tá? A bateria tem resistência interna desprezível, ou seja, um gerador ideal. E o calor latente de fusão para o gelo é esse daqui. Sendo assim, qual é o valor da taxa em gramas por segundo em que esse circuito derreterá o gelo? Então, pessoal, volta para mim aqui rapidinho. O que vai acontecer? Você vai ter ali um bloco de gelo num resistor, tá? E esse resistor vai transferir energia para o bloco de gelo a fim de derretê-lo, tá? Já está em 0 graus Celsius, então o calor vai ser só para derreter o gelo, não vai ser utilizado para aumentar a temperatura desse gelo, só para derretê-lo, tá? Então, primeiro fato é isso daqui. Segundo fato, você tem um circuito completo, tá? Em que a única coisa que me interessa de fato é o resistor de 12 ohms. O resto, para mim, tanto faz o que fizer ali, pronto, acabou, tá? Então, vamos voltar para a questão, porque aqui, o que é o problema da minha questão, tá? Eu tenho que saber, eu quero derreter o gelo. Para derreter o gelo, pessoal, eu preciso de quê? Eu preciso de calor, tá? E como eu vou precisar de calor, quem que vai me ceder isso? A resistência, tá? Através de quem? Efeito Joule, tá? Só que para eu ter o efeito Joule, eu preciso saber pelo menos a potência desse resistor. Então, o grande problema aqui é o quê? Saber a potência do resistor de 12 ohms, tá? Esse é o gargalo aqui. Então, vamos lá. Potência, pessoal, a gente define pegando a tensão multiplicando pela corrente ou pegando a tensão ao quadrado dividido pela resistência ou pegando a resistência e multiplicando pela corrente. Problema? Ô Felipe, eu tenho a tensão, não tenho? Não, você não tem tensão. Ué, Felipe, mas esses 40 volts? Pessoal, eu tenho um caso clássico de circuito misto, como eu falei para vocês anteriormente, na questão anterior. Tá? E aqui, esses 40 volts, eles não servem somente ao circuito que está em paralelo, não. Tá? Esses 40 volts servem a esse cara de 4, a esse cara de 8, a esse cara de 10, ao conjunto de circuitos em paralelo aqui. Então, galera, esse 40 volts, na verdade, você tem que tomar cuidado, ele não é a tensão de cada um, é a tensão do todo. Então, primeiro problema, não dá para jogar tensão aqui na fórmula do jeito que está. Felipe, eu tenho resistência? Tem. Mas eu não tenho corrente. Você não tem corrente. Então, pessoal, notem que eu tenho uma sinuca de bico aqui. Eu não tenho tensão, tá? No 12 volts. Eu não sei qual é a tensão no 12 volts aqui. E eu não tenho a corrente. Eu também não sei a corrente. E se eu não tenho, só tenho resistência, não sei nem tensão, nem corrente, não dá para correr para o você rir, né? Não dá. Tá faltando tensão, tá faltando corrente, só tenho resistência, não dá para achar nenhuma das coisas. Então, galera, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tentar achar alguma coisa aqui para eu resolver essa questão, porque eu quero achar potência. Para achar potência, eu preciso de tensão, corrente ou resistência. Tem só resistência? Então, sinuca de bico. Vamos lá que nós vamos sair dela. Pessoal, como é que eu vou sair dessa questão? Tem outras formas? Tem. Cada um faz de uma forma aí que achar melhor, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar a resistência equivalente de todo o circuito, tá? E encontrar qual é a corrente elétrica
que passa por todo o circuito. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou saber a corrente que passa aqui, que é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa em todo o circuito, tá? Juntos, viu, pessoal? Porque aqui a gente determinou, eu tenho um resistor em série, que esse resistorzão aqui, que está todos estão em paralelo, eles estão em série com isso, que está em série com isso, que está em série com isso. Aí lembra, resistores em série, o que acontece com a corrente? A corrente ela é igual em todos os pontos. Então, todo mundo tem a mesma corrente elétrica, tá? A diferença é a tensão. Porque com a corrente em mãos, o que eu faço? Eu tenho a resistência em cada um, acho a tensão e eu consigo achar a tensão aqui. Porque a tensão aqui, pessoal, nesse resistor em paralelo é igual para todo mundo. Então, notem o que eu vou fazer. Eu vou achar a corrente total, vou achar a tensão aqui, a tensão aqui, a tensão aqui para saber a tensão desse cara de cá. Eu poderia também fazer o seguinte, eu tenho a corrente elétrica que passa nesse circuitão aqui, com a resistência equivalente, eu determino a tensão também. Posso fazer assim. Lá na frente eu vejo o que eu faço. Mas, de fato, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, o que eu tenho que fazer? Resistência equivalente para encontrar a corrente, para achar a tensão. Não tem outra alternativa. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Achar a resistência equivalente. Primeiro, eu vou achar a resistência equivalente desses que estão em série. Tá vendo? Esse cara está em série com esse, está em série com esse. Lembrando a vocês, o que é achar a resistência equivalente, pessoal? É você simplificar um circuito elétrico que está complexo em um circuito mais simples. Então, ó, esse cara está em série com esse, que está em série com esse. Pessoal, circuitos em série, resistências em série, para a gente achar a resistência equivalente, o que a gente faz? Soma as resistências. Então, 4 mais 8 mais 10 vai dar 22 ohms. Então, ó, o meu circuito agora tem 22 e esse cara aqui, tá? Então, eu basicamente apagaria o 10, o 8, o 4 e colocaria só 22 e esse circuitão aqui. Agora, o problema dessa questão é justamente achar a resistência equivalente desse circuitão. Mas isso é simples. Lembra como é que faz? 1 sobre R é igual a 1 sobre... Galera, eu tenho 12, né? 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 6, tá? 1 sobre R é igual a 2 sobre 12. Aqui eu posso somar, porque tem mesma base, mais 1 sobre 6. Pessoal, MMC entre 12 e 6 é o próprio 12. Então, 12 dividido por 12 é 1, vezes 2, 2. Mais 12 por 6 é 2 vezes 1, 2. Então, dá 4. É isso? Deixa eu ver aqui. 2, né? 4. Aparentemente é 4. Então, tem o quê? Isso aqui é igual a 4 sobre 12, tá? Já dá para a gente simplificar por 4 e por 4. Então, dividindo em cima por 4 e embaixo por 4, eu vou ter o quê? 1 sobre R é igual a 1 sobre 3. Multiplica cruzado, a gente sabe que a resistência, então, é 3 ohms. Tá? Então, galera, a resistência equivalente desse ponto aqui é 3 ohms. Aí, o que eu tenho aqui agora? Eu vou apagar, tá? Para facilitar a nossa vida. Eu vou apagar isso aqui, mas eu já sei que a resistência equivalente ali é 3 ohms. Agora, o que eu tenho ali, galera? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho esse circuitinho aqui agora, ó. 40 volts aqui de tensão, correto? 40 volts. 3 ohms aqui, tá? E aí eu vou ter uma resultante desses que estavam inicialmente em série, igual a quanto? Vamos lá. 4 mais 8, 12, mais 10, 22. Então, eu tenho isso aqui, ó. 22 ohms e 3 ohms. Aí, cuidado, viu? Cuidado. Porque se você olhar, né, sem muita atenção, que você fala assim, não, Felipe, esses dois aqui estão em paralelo. Não, não estão não, pessoal. Eu só tenho um caminho para a corrente seguir. Então, esses dois estão em série. No final das contas, eu só fiz isso aqui para te mostrar, porque o que de fato importa para a gente é isso aqui, ó. Esse 22, pessoal, né, e o 3 vão se tornar um resistor só. De qual valor? De valor 25 ohms. Tá? Então, a resistência desse circuito é 25 ohms. Beleza? Com 40 volts. Agora sim dá para usar você rir, porque eu tenho a tensão, ela é só nesse circuito aqui de 25, né? Eu sei a corrente elétrica. Vamos fazer? Você ri.
A tensão é quanto? 40. A resistência é quanto? 25. E a corrente é quanto? Não sei. Então, o I é igual a 40 dividido por 25, tá? Pessoal, 40 por 25, aí eu vou usar a nossa querida amiga calculadora, né? Mas daria para fazer por 5 aqui, né? Vamos fazer sem calculadora? 5 é 40 por 5, dá 8, né? 25 por 5 dá 5. Ah, mas vai ter que acabar fazendo, vai, para facilitar a nossa vida. 1,6, tá, pessoal? Então, a corrente elétrica é igual a 1,6. Daria para fazer por outro jeito, usando a fração? Daria, mas levaria muito tempo e tempo é escasso para perder com essas continhas que lá na hora você faz, tá? Então, 1,6 amperes. Galera, dessa forma, o que vai acontecer? Vai passar 1,6 aqui em 4, 1,6 em 8, 1,6 em 10 e 1,6 em todo o circuito que está em paralelo. Tá? Vai chegar 1,6 aqui, ó, no circuito, vai fazer isso aqui, ó. Uma partezinha passa pelo de 6, outra parte passa pelo de 12, outra parte passa lá pelo de cima de 12 também, tá? Mas somando as três correntes que vão passar pelos três resistores, tem que dar 1,6. Show de bola? E a resistência equivalente dos três, pessoal, deu quanto? Deu 3, tá? Disposto da corrente, disposto da resistência equivalente, eu consigo achar a tensão disso daqui. Ou, se você quiser fazer também, você poderia fazer o seguinte, que era meu pensamento inicial. Achar a tensão aqui, a tensão aqui, a tensão aqui e subtrair de 40, porque aí seria a minha tensão aqui no paralelo. Mas é mais fácil a gente fazer o outro jeito, né? A gente tem a resistência equivalente, que transformou em um resistor só. A gente sabe a corrente que passa, vamos achar a tensão. Tá? Então, vamos lá. Esse jeito é mais fácil. Então, ó, tensão aqui no paralelo é resistência, que é 3, vezes a corrente, que é 1,6. Então, a tensão aqui no paralelo é 3 vezes 1,6. Essa conta eu acho que eu sei fazer, né? A 4,8. Então, galera, 4,8 volts. Então, eu tenho somente naquele cara ali 4,8 volts de tensão. Só que cuidado, no circuito, tá? Aqui eu tenho 4,8 volts de tensão. Show de bola, galera? Tranquilo? Tá? Eu poderia achar a corrente que passa aqui no de 12 e fazer PVI, tá? Então, posso, por exemplo, pegar a tensão, fazer você rir, que eu tenho 12, tá? E assim, saber qual era a corrente aí que passa, né, no de 12, tá? Fazendo você rir. Mas vamos fazer assim? Acho que dá, né? Vamos ver? Vamos fazer assim? Que aí depois eu jogaria só em PVI. Ou então a gente usa essa equação. Vamos lá aqui, ó. Eu sei que vai dar trabalho porque vai ter que multiplicar, mas vamos usar essa. Porque eu tenho tensão, que é igual para todo mundo, que é 4,8. Eu tenho a resistência, que é 12. A gente acha a potência, tá? Como aqui a gente não está muito preocupado com questão de tempo para fazer conta, eu vou usar essa segunda mesmo. Lembrando, Felipe, qual que é a diferença entre as três, pessoal? A diferença é nenhuma. A diferença é aquela que você tem na mão para o exercício que você encontrou, tá? Então, vamos achar a potência. Lembra que a gente fez esse bagulho todo para achar a potência? Vamos lá. Então, galera, potência é a tensão, que é 4,8 ao quadrado, tá? Dividido, então deu 23,04. 23, tá, galera? 0,04 não vou pôr. Deu 23 dividido por... porque eu já fiz ao quadrado, viu, galera? A tensão aqui é 4,8. 4,8 vezes 4,8 deu 23. Dividido pela resistência, que é quanto? É 12. Tá? Então, a potência aqui, galera, vai ser quanto? 23 dividido por 12. 1,91, tá? 1,92. Então, a potência é 1,92 watts, tá? Essa é a minha potência. Aqui, então, nós estamos falando do seguinte, que eu cedo de energia para o gelo, pessoal, 1,92 joules a cada segundo de funcionamento, tá? Então, essa é a potência que aquela resistência de 12 ohms gera e cede para o gelo, tá? É a taxa de calor que ela vai ceder para o gelo. Felipe, acabou? Obviamente que não. Porque agora a gente tem que fazer o quê, galera? A gente tem que encontrar, basicamente, a taxa
que esse gelo vai derreter. Não, Felipe, como assim a taxa que esse gelo vai derreter? Pessoal, todo o calor gerado aí pelo resistor vai ser jogado para o gelo. E como o gelo está em 0 graus Celsius, lembrem que substâncias puras a gente não vai ter mudança de temperatura ao passo que eu tenho variação de estado físico. O que vai acontecer aqui? O gelo vai derreter, tá? Na mesma temperatura. Então, não vou aumentar a temperatura aqui. Ok? Então, eu vou fazer o cálculo do seguinte, eu vou calcular quanto de calor 1 grama de gelo precisa para derreter. Tá? Então, ó, vou calcular, porque é o seguinte, a questão pediu qual é a taxa em grama por segundo que esse gelo derreterá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o calor que eu preciso para 1 grama de gelo derreter. Porque aí eu vou relacionar com a potência lá em cima. Tá? Então, vamos lá? Já que é o calor necessário para derretimento de gelo, a gente vai usar calor latente, não sensível, tá? Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o calor e a massa que eu vou utilizar é quanto? 1 grama. Só que, pessoal, cuidado. O meu calor latente está em joule por quilo. Cuidado, hein? Então, ao invés de eu usar 1 grama, eu vou lembrar que eu tenho quanto? Na verdade, é 1 sobre 1000. Por que, Felipe, 1 sobre 1000? Porque, galera, eu estou passando grama para quilo. Uai, Felipe, mas aí você não vai achar em grama. Galera, só que eu quero saber só calor para cada grama. E aí, o que vai acontecer? Quando eu fiz essa transformação, eu peguei 1 grama em quilo para cortar com 1 quilo daqui, ó, para sobrar só joule, para eu saber quanto de calor eu preciso para derreter 1 grama de gelo, para relacionar lá em cima com a potência. Então, aqui eu tenho 1 grama, que é 1 sobre 1000 em quilo, tá? Vezes o calor latente, que é 3,34 vezes 10 a 5 quilos, tá? Joules por quilo, perdão. Tá vendo? Aqui eu tenho joules por quilo, aqui eu tenho quilo. O que vai acontecer? Corto quilo com quilo, sobra joule. Eu vou saber o calor que eu preciso para derreter 1 grama de gelo. Tá? Pessoal, eu tenho 3 zeros dividindo aqui, ó. Eu posso cortar com 3 daqui, ó. Então, eu já tenho 5 zeros aqui, né? Eu tenho 5 casas decimais aqui em cima no 10 a 5. Então, eu vou cortar 3, fica 2. Então, 3,34 vezes 1 fica o seguinte, o calor necessário é 3,34 vezes 10 elevado a 2 joules. Tá? Então, galera, eu preciso basicamente de 334 joules de energia para derreter 1 grama de gelo. Só que o que a questão pediu, galera? Já está no final, tá? Prometo a vocês. O que a questão pediu? A questão pediu a taxa em grama por segundo de derretimento que essa fonte vai fornecer para ele. Tá, Felipe, e o que eu tenho a ver com isso? Essa é a pergunta, né? E o que eu tenho a ver com isso? Cara, é o seguinte, deixa eu apagar aqui do lado, porque isso aqui já não é mais importante para a gente. O que você vai fazer, pessoal? Você sabe que a fonte cede 1,2 joules a cada segundo. Só que eu preciso, para derreter 1 grama de gelo, 3,34 vezes 10 a 2. E eu forneço 1,92. O que eu quero saber no final das contas, pessoal? Em quanto tempo eu vou demorar para derreter 1 grama, tá? Então, esse é o lance da nossa questão. Porque aqui eu tenho quanto? Eu tenho 1 grama aqui? Na verdade, não. Eu tenho 1 grama aqui, ó. Tá? Então, o calor necessário para derreter 1 grama de gelo é 3,34 vezes 10 a 2. E esse aqui é meu tempo. Tá? Esse aqui é meu tempo. Desculpa, essa aqui é minha potência. É a fonte de energia de calor. De calor, na verdade. Então, Felipe, como é que você vai fazer para resolver essa questão? Galera, não tem fórmula aqui. Não é fórmula. É raciocínio mesmo. Tá? Você vai pegar o calor que eu dou por segundo, tá? O calor que eu basicamente cedo para o sistema por segundo, e dividir pelo calor que eu preciso para derreter 1 grama de
de gelo, tá? Porque dessa forma, eu vou encontrar, né, assim, dessa forma, a taxa em grama por segundo, tá? Então, dessa forma, eu vou acabar encontrando a taxa de grama por segundo. Mas, ô Felipe, se você fizer isso, você não vai achar isso não, vai? Vou, galera, quer ver, ó? Olha só, o que a questão quer? Grama por segundo, não é? Então, se eu fizer, eu não vou pôr os valores, eu vou pôr só as unidades, tá? Se eu fizer joule por segundo, tá? Joule por segundo por joule a cada grama, olha o que acontece aqui. Lembra daquela regrinha da matemática? Mantém o de cima e multiplica pelo o inverso do de baixo, que é o quê? Gramas por joule. Eu vou cortar joule com joule, vai sobrar o quê? Grama por segundo. Então, galera, aqui nessa questão não é fórmula, não é método, é simplesmente entender o que a questão quer. Se no final das contas você falar, Felipe, não entendi, cara, chega aqui embaixo e dá uma olhadinha nas unidades. Olha só, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Galera, a possibilidade de você dividir 3,34 vezes 10 a 2 por 1,92, e isso aqui dá menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, não há nenhuma possibilidade. Então, se do final de tudo você não entendeu o que eu falei anteriormente, faz o seguinte, olha nas alternativas. A alternativa tem só valores abaixo de 1. Se eu divido 3,34 vezes 10 a 2 por isso daqui, eu nunca vou achar nada abaixo de 1. Então, vai usar o contrário, tá? Não é o meio mais ortodoxo, não é o meio que eu recomendo você fazer, mas é uma tática de prova, tá? Então, vamos lá, galera. 1,92 dividido por 3,34 vezes 10 a 2, tá? Esse 10 a 2, galera, já vou resolver ele. Aqui em cima não tenho nenhuma potência. Pego a potência de cima, que é 0, menos a potência de baixo, que é 2, então vai ficar menos 2. Então, já tenho que é 10 elevado a menos 2, tá? E aí eu faço 1,92, então vamos lá. 1,92 dividido por 3,34 vai dar 0,57. Então, galera, 0,57 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por segundo, tá? A alternativa correta é a letra D. 0,57. Aí tem um 5 aqui, pessoal, porque é 0,574850 e lá vai pedrar, tá? Mas deu essa daqui. 0,57 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por segundo. Pauleira, né? Pauleira. Mas aqui, questão excelente, cara, excelente. Ela te fala de calor latente, ela te fala de potência elétrica, ela te faz você pensar em circuito em série, circuito em paralelo, como é que a gente faz a resistência equivalente desses circuitos. Então, assim, galera, questão show de bola, tá? Eu gosto de questões de colégios militares, porque elas são questões que, além de serem questões difíceis, elas são questões que fazem a gente pensar em várias áreas do conhecimento, tá? Por isso que eu coloquei várias questões de concursos militares, porque, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, tá? E pelo que eu vi do professor elaborador da prova, tá? Ele é um professor que... Isso é muito difícil de mensurar, pessoal, porque as bancas elas têm padrões que elas devem seguir, tá? Mas ele é um professor que, pelo que eu já vi de questões dele, tá? Eu tive acesso aí a algumas questões de algumas provas, de alguns exercícios. Ele é um professor muito bibliográfico. Como assim, Felipe, professor muito bibliográfico? Ele pega muitas questões de livros, tá? Mas assim, ele copia e cola a questão do livro praticamente. Então, a gente tem que trabalhar aí com essa ideia para a prova. Felipe, você acha que ele vai cobrar coisas complexas, por exemplo, lá de derivada, de integral? Acredito que não. Mas é uma aposta, galera. Eu não tenho noção do que ele vai fazer para a prova de domingo.
Isso daí ninguém sabe. É aquilo que eu falei em outro vídeo. O cara fica com aquela história lá de que, eu vou acertar a questão, acertei a questão, mas é porque ele fez tanta questão que ele chega lá e vai, é lógico que vai acertar. O professor fica falando isso, cara, eu não dou muito crédito, não. Por quê? Cara, o cara fez tanta questão, que vai acertar o que o professor vai cobrar. Óbvio, óbvio. Não vai acertar 100%, mas vai. Porque nossas referências biográficas, elas são limitadas. Não sei que o cara pega um livro lá da Rússia, por exemplo, cara, ou da Índia, não sei, do Peru, e comece a fazer exercícios baseados naquilo, que é um negócio totalmente distinto do que a gente está acostumado. Mas a maioria das nossas referências são referências inglesas, referências americanas, né? Por exemplo, o livro do Paul Hewitt, que é um livro de física conceitual, o livro do Cias Zermansky, o livro do Halliday. Então, são exemplos que a gente usa aqui no dia a dia mesmo com vocês, tá? Então, com isso, fica mais fácil a gente acertar. Mas é o que eu falei, ele é um professor que, pelas provas que eu vi, ele é um professor bem bibliográfico, tá? É um professor que gosta bastante de questões de livros. Então, não se assustem se vocês pegarem lá uma questão com um arcabouço muito parecido com o que vocês já viram em algum livro de física. Porque, pelo que eu vi, ele é um professor bem bibliográfico mesmo, tá? Pessoal, cuidado, não estou falando que ele é um professor que copia e cola, não. Estou falando que ele é um professor que utiliza a bibliografia que foi recomendada para ele, tá? E que as questões, elas são baseadas naquilo. Só. Filho, mas todo professor faz. Só que tem professor que é mais criativo. Tem professor que viaja mais na maionese. Ao que parece, ele não é muito bem assim, não. Tá? Professor padrãozinho que eu digo assim, pessoal, padrão que realiza ali as questões num padrão específico de prova, tá? Show de bola? Então é isso, galera. É a questão 12, tá? Da Escola Naval. Vamos para a próxima? Bora lá. Chega de papo, Felipe. Você fala demais, velho. Outra questão da Marinha. Boa, hein? Outra questão da Marinha. Vamos lá. Marinha do Brasil. Em um laboratório de eletricidade é construído um circuito utilizando sua bateria de 12 volts, considerado como um gerador ideal. Pessoal, o gerador ideal não tem resistência interna, tá? Um amperímetro e vários resistores conforme mostrado na figura a seguir. Então, amperímetro ligado em série, ele vai medir a corrente elétrica desse circuito aqui, sem problema nenhum. Considerando o amperímetro ideal, galera, o amperímetro não tem resistência elétrica. O valor da corrente indicada no amperímetro vamos lá, pessoal, para saber o valor da corrente elétrica, o que eu preciso ter? Eu preciso do Vosserry, tá? Tensão, resistência e corrente. A resistência eu tenho, porque eu tenho a resistência dos dois. Problema, não sei tensão e não sei corrente. Qual que é o lance? Achar a tensão a diferença de potencial que está sujeita a essa malha aqui, porque assim eu consigo saber a corrente, beleza? Pessoal, notem que é o seguinte, basta que eu saiba a tensão aqui nessa malha para saber essa corrente elétrica aqui. Eu não preciso saber a tensão aqui não. Se souber a tensão na malha, eu consigo saber porque eu tenho 2 resistores e eu quero saber no fio, eu não quero saber aqui. Show? Beleza. Vamos lá. Galera, não tem outra forma. Eu vou ter que fazer o quê aqui? Eu vou ter que encontrar a resistência equivalente para saber a corrente, para saber a resistência, para saber a tensão que passa ali. Mesmo caso do exercício anterior, a esse. Então, é fato. Eu vou precisar saber a corrente para saber a tensão que tem ali, tá? Show de bola? Cuidado, pessoal. 12 volts não é 12 volts aqui, não é 12 volts aqui, não é 12 volts aqui. Eu tenho uma tensão aqui, uma tensão para tudo isso daqui e uma tensão para isso daqui, que somadas me dão 12 volts. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso daí. Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu vou achar a resistência equivalente primeiro desse cara aqui, que é, inclusive, o terror da maioria das pessoas. As pessoas pegam isso daqui e falam, Felipe, eu não sei fazer resistência equivalente disso aqui, não. Sabe? Felipe, não sei, porque eu não sei o que está em série, o que está em paralelo. Sabe sim. Galera, esse cara aqui, pensa na corrente elétrica, passando por esse cara e passando por esse daqui. A corrente elétrica ela tem outro caminho para ir para o resistor de baixo, se não passando pelo 1. Não tem. A corrente elétrica, ao chegar aqui e passar pelo 1, ela só pode passar por aqui. Significa que esse resistor aqui e esse daqui estão em quê?
em série. Então, eu vou resolver essa história primeiro para depois pensar no resto, tá? Pessoal, numa mesma malha, no mesmo fio, tá? Resolvam o que está mais fácil primeiro, que é o caso aqui dos resistores em série. Resolva esses resistores que estão aqui em série, para depois pensar no resto, tá? Galera, resistores em série é simples. Como é que funciona a resistência equivalente entre eles? Basta somar 1 com 1, 2, tá? Aí, galera, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu transformei o meu circuito nisso aqui, ó. Nisso aqui. Eu tenho um cara que aqui agora a gente já fez, é 2 ohms. Eu tenho outro cara aqui que também é 2 ohms, vai facilitar demais a nossa vida. Eu tenho um aqui de 1 e outro aqui de 1. É isso aqui que eu fiz. Felipe, mas e agora, cara? O que eu faço? Eu pego esse aqui com ele? Não. Galera, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar em paralelo. Esses dois aqui estão em paralelo, então você vai resolver esses dois aqui. Por quê? Na verdade, esse circuito aqui, galera, ele está em série com esse e com esse, tá? Esse circuitão aqui está em série com o primeiro de 1 e com o último de 1, tá? Então, para eu fazer alguma coisa aqui, que eu sei lá o que eu vou pensar para fazer, eu tenho que antes resolver essa pendência aqui dos dois em paralelo. Só que, pessoal, ao invés de você fazer continha, você vai lembrar daquilo que eu te falei. Resistores iguais. Se eu tenho dois resistores iguais, pessoal, a resistência equivalente entre eles é o quê? É a resistência dividido por 2. Ou seja, 2 por 2, 1 ohm. Então, galera, eu tenho 1 ohm. Mas como... Não, Felipe, repete. Eu não entendi. Pessoal, se eu tiver dois resistores iguais, você pega, para saber o valor da resistência equivalente, você pega o valor do resistor, que no nosso caso é 2, e divide por 2. Se eu tivesse 3, Felipe, iguais, pega o valor da resistência e divide por 3. Se eu tivesse 4, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho dois resistores iguais, o que eu faço? 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho 1 ohm aqui. E, galera, isso vai facilitar demais a nossa vida. Por quê? Porque aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. O meu circuito agora, né? Meu circuito agora é isso aqui, ó. É 12 volts, tá? 12 volts. 1 ohm de resistência naquele cara ali. 1 ohm de resistência aqui, total. E 1 ohm de resistência no de baixo. Então, tenho 1, 1 e 1. Com isso, o que dá para eu saber? Dá para saber qual é a tensão que passa em todo esse circuito, tá? Para que eu consiga saber a corrente elétrica que passa só nessa malha aqui, beleza? Então vamos lá? Galera, simplão, filho. Como os resistores são iguais, tá? Eu vou dividir igualmente a minha tensão. São quantos resistores? 3. Então eu vou ter 4 volts para esse, 4 volts para tudo isso daqui e 4 volts para tudo isso daqui. Por quê, Felipe? Porque as resistências são iguais. Dessa forma, eu vou dividir igualmente. Ah, Felipe, mas se caso não fosse? Você ri. Você tem a resistência daquele resistor, você não sabe a corrente é o quê? A tensão dividida pela resistência. Pessoal, só a título de curiosidade aqui, tá? Quanto que seria a tensão aqui? 12 volts, não é? 12 dividido pela resistência equivalente é 3, a corrente é 4. Então, passa 4 amperes aqui, 4 amperes aqui, 4 amperes aqui. Todo mundo recebe a mesma corrente, que é 4. Tá? Então, galera, como eu dividi igualmente aqui, vou ter 4 volts e 4 volts. Tá? Então, vamos lá. E a corrente é 4. Então, vai ser o quê? 4 amperes aqui, só que aqui, cuidado, tá? Vai ser 4 amperes aqui, beleza? Tá? 4 amperes para tudo isso daqui e 4 amperes por debaixo. Pessoal, notem o seguinte. Então, vamos fazer a corrente, né? Vamos achar por que é 4. Ó, galera, tensão foi quanto? A tensão foi de quanto? Foi de 4 volts dividido pela resistência. Eu vou fazer pelo primeiro, que é 1. Então, a amperagem, que o povo fala de maneira incorreta, é 4 amperes. Pessoal, notem que ao chegar aqui, tá? Notem que ao chegar no nó, a corrente elétrica vai fazer o quê? Parte dela vai descer
parte dela vai passar pela malha de cima. Como a malha de cima, pessoal, tem mesma resistência da malha de cá, a corrente vai se dividir igualmente. Ou seja, se eu tenho 4 amperes chegando no nó aqui e se dividindo, eu vou ter 2 amperes para cá, 2 amperes para cá. Pergunta, quanto que o amperímetro vai medir? Letra B, 2 amperes. Beleza? Ai, Felipe, mas eu quero fazer pela fórmula. Beleza, vamos lá. Ó. Pessoal, corrente elétrica é tensão sobre resistência, não é? Qual que é a tensão que está todo mundo sujeito aqui? Está todo mundo sujeito a essa tensão. Quanto que é? 4 volts. Qual é a resistência do nó, galera? A resistência do nó é 2 ohms. Ou seja, 4 dividido por 2, 2 amperes. Aí a gente prova por que a nossa resposta é a letra B. Tá? Show de bola? Questão fenomenal, hein? Marinha do Brasil, show de bola. Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, 14 da UERJ, Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro. Diz assim a questão. Vou tirar aqui. Peraí. Os 2 circuitos abaixo foram apresentados a um aluno em uma aula experimental de física. Em ambos, todas as pilhas e lâmpadas são idênticas, tá? Pessoal, geradores em série, lembrando a vocês, geradores em série, eu somo as tensões dos geradores, tá? Porém, a corrente elétrica do gerador 1 é igual ao gerador 2, beleza? Geradores em paralelo tem que ser da mesma tensão, e aí a gente tem o quê? A mesma tensão para os 2 geradores, tá? Então a tensão do gerador 1 vai ser igual à tensão do gerador 2, porém a corrente se soma, tá? Então a corrente 1 vai se somar com a corrente 2, porque geradores em paralelo, a gente tem a soma da corrente elétrica, tá? Tem coisa muito mais complexa por trás disso aqui. Por exemplo, os geradores em paralelo, eles não podem ser... aliás, esses geradores eles não podem ser de tensões diferentes, porque, galera, eu teria um gerador e um receptor, tá? Aqui a situação é simples. Eu não vou entrar a fundo dessa história de geradores em série e paralelo, não, mas a base dele é a seguinte: geradores em série somam-se as tensões. Geradores em paralelo, a tensão é igual, porém, soma-se a corrente, tá? Bom, ele virou aqui na questão e falou o seguinte. Primeiro, qual que é a diferença entre os 2 circuitos, pessoal? Esse aqui claramente está em paralelo e esse aqui claramente está em série. Ponto. Outra pergunta. Todo mundo vai receber a mesma tensão aqui? Sim ou não? No primeiro caso. Sim ou não? Sim, todo mundo vai receber a mesma tensão, tá? Todo mundo vai receber a mesma tensão, porque está todo mundo em paralelo. Agora, cuidado, por quê? Suponha que aqui, galera, seja uma tensão V, tá? Seja uma tensão V, ok? Essa malha vai receber V, essa malha vai receber V. Só que, tá vendo que as lâmpadas estão em série? Olha a mutreta. A lâmpada 1 vai receber V sobre 2, a lâmpada 2, V sobre 2, a lâmpada 3, V sobre 2, e a lâmpada, sei lá quanto, vai receber V sobre 2. Ué, Felipe, mas por quê? Está em paralelo? Cuidado, galera. As malhas estão em paralelo, só que as lâmpadas estão em série entre si. Muita atenção com isso daqui que eu estou falando com vocês. Porque a bateria, a associação vai gerar V, tá? Como está todo mundo em paralelo, essa malha, que é o fio, vai receber V, essa malha de cima, que é o fio, vai receber V também. Só que, como as lâmpadas estão em série entre si, eu vou ter V dividido por 2 na primeira lâmpada, V dividido por 2 na segunda, e assim por diante. Cuidado, tá? Essa informação aqui é valiosíssima. Já vi questões muito boas com esse tipo de ideia, e aluno cair igual patinho. Agora aqui, filho, aqui tem um problema. Ó, eu vou ter um V para cá, eu vou ter um outro V para cá, eu vou ter um outro V para cá e eu vou ter um outro V para cá. No final das contas, quando a gente sabe que o V, galera, que as lâmpadas são iguais, sabe o que eu vou ter aqui? O V dividido por 4 aqui
V dividido por 4 aqui e V dividido por 4 aqui, além de V dividido por 4 aqui também. Então, ó, olha só o que acontece. Em uma lâmpada aqui, eu tenho V sobre 2. Na outra lâmpada de cá, eu tenho o quê? V sobre 4. Guardem essa informação, porque ela pode ser útil para a gente. Aí vira e fala assim, do circuito 1 para o 2, haverá uma variação da luminosidade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. O tipo de associação das lâmpadas do circuito 2, ó, vamos lá, a pergunta. O tipo de associação das lâmpadas do circuito 2 e a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1 são, respectivamente, letra A. Pessoal, a letra A é bobinha. O que ela quer saber, a primeira parte? A primeira parte quer saber o que o circuito 2 tem de diferença do circuito 1. É que o circuito 2, pessoal, está associado em quê? Em série. Então, ó, letra C, tchau. Letra B, letra D, tchau. Então, eu tenho série paralelo. Ah, desculpa, eu tenho série. Essa é a diferença de 2 para 1. Agora ele vem e pergunta, o que acontece com a luminosidade? Filho, estalo. Você vai vir com estalo na sua cabeça e lembrar da equação de quê? Equação de potência. Pessoal, que é a mais importante. Potência é igual a tensão ao quadrado sobre R. Turma, lembra que eu te falei que essa equação é a pica das galáxias? Essa equação aqui é a pica das galáxias. Ela é foda. Com ela você determina qualquer coisa. E lembrem-se que relação de luminosidade e brilho, pessoal, está diretamente ligado com a potência. Quanto mais potência eu dissipo, mais luminosidade, mais brilho eu vou ter. Dessa forma, pergunta, qual das lâmpadas, qual dos dois circuitos tem maior tensão? Maior, não é menor não, maior. V2, tá vendo? O circuito 1, porque tem um V sobre 2, não V sobre 4, como eu tenho no circuito de lá. Então, como eu tenho maior tensão, eu vou ter maior potência. Ah, Felipe, mas a resistência é diferente. Por quê? Quando a gente fala de potência, a gente fala de potência no aparelho. As resistências são iguais. Mas, Felipe, como é que você sabe que as resistências são iguais? Galera, falou que as lâmpadas são idênticas. Então, eles têm que ter resistências iguais. Dessa forma, vai ganhar aquele que tiver maior tensão. E quem que tem maior tensão aqui, pessoal? A lâmpada que está montada no circuito 1. Então, como eu tenho maior tensão e a resistência se permanece constante, eu vou ter maior potência no circuito 1 do que no circuito 2. Ou seja, o tipo de associação das lâmpadas do circuito 2 é qual? Série. E a variação observada na sua luminosidade aconteceu o quê com a luminosidade, pessoal, em relação ao circuito 1? Aumentou ou diminuiu? Reduziu. Então, é em série e houve redução na luminosidade. Show de bola? Questão boa, hein? Parece simplesinha, só porque é teórica. Não é bem assim, não. Questão excepcional. Próxima questão. Ah, lá vem pedrada, hein, fi? Lá vem pedrada. AFA, Academia da Força Aérea. Vamos lá. Pessoal, AFA, questão 15. A figura abaixo, ilustra dois resistores de imersão dentro de recipientes termicamente isolados e com capacidades térmicas desprezíveis. Lembrando a vocês que capacidade térmica é aquela capacidade, aliás, é o calor necessário para variar tal temperatura, tá? Que é diferente de calor específico, diferente de condutibilidade térmica, né? São conceitos que são próximos, mas são diferentes. Mas não é relevante para a questão, esquece isso aí. Contendo as mesmas quantidades de água. Os dois resistores, os resistores R1 e R2, estão ligados, respectivamente, a uma associação de geradores. Associação de geradores, hein, Felipe? E aí, filho, como é que funciona? Galera, simplão, simplão. Associação de geradores, como é que funciona a história? Geradores em série somam a tensão de 1 com a tensão de 2. Geradores em paralelo, todos os dois têm a mesma tensão. Porém, no gerador em série, eu vou ter o quê? A mesma corrente percorrendo os geradores. Já no resistor, no gerador em paralelo, a corrente de um
vai se somar com a corrente de 2. Tá? Pessoal, como as pilhas são iguais, o exercício disse isso, tá? Não sei se ele falou isso ainda, mas eu já imagino que as pilhas são iguais. A gente vai trocar esses caras aqui daqui a pouco, tá? Mas ele vira e fala assim: os valores de resistência elétrica de R1 e R2 foram ajustados adequadamente de tal forma que cada associação de geradores transfere a máxima potência a cada um dos resistores. Despreze a influência de temperatura da resistência elétrica e no calor específico da água e considere que todos os geradores apresentam a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Ai, Felipe, pô, falou de resistência interna, velho. Ferrou, ferrou não. Calma, galera. Deixa eu só comentar com vocês rapidamente uma coisa. A tensão útil em um gerador, tá? Ela é o quê? Força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente que passa por aquele gerador. Dessa forma, a gente compra as coisas, por exemplo, a gente tem os aparelhos e eles, na verdade, têm a força eletromotriz descrita na caixa. Só que a tensão útil que tem ali naquele aparelho, pessoal, é diferente. Mas, assim, para a maioria dos exercícios, isso pouco importa, mas a gente tem que entender que parte da energia daquele gerador é perdida por causa da resistência interna. Todo mundo tem resistência interna. Só que nos exercícios que a gente viu aqui, essa resistência interna era desprezível, não importava, tá? Então, só vai importar, pessoal, a resistência interna do gerador quando ele informar, tá? Só que vocês vão ver que nessa questão aqui não vai fazer tanta diferença, não. Mas, se caso mencionasse qual a resistência interna, aí iria importar sim, tá? A gente talvez teria que achar a tensão útil, essa coisa toda. Só que já adianta vocês, nessa questão não vai haver necessidade, acredito eu, tá? Então, ele diz assim, fecha-se simultaneamente as chaves X1 e X2 e, após 5 minutos, verifica-se que a variação de temperatura na água no recipiente 1, tá? No recipiente 1, foi de 20 graus Celsius. Nesse mesmo intervalo, a água no recipiente 2 apresenta uma variação de temperatura igual a... Galera, beleza de questão. Misturou gerador, associação de gerador, com resistência elétrica, com variação de temperatura, com potência elétrica. Cara, questão fenomenal. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Primeiro, antes de resolver qualquer coisa, entender aqui quais serão os valores das resistências. Tá? Lembrando a vocês que a minha corrente vai depender de quem? Da tensão dos geradores. Então, a corrente que eu tiver aqui vai percorrer o resistor, né? E, enfim, não importa muito o valor que esse resistor vai ter, não. Tá? A gente vai ver depois só uma ideia de potência em cada resistor que tem. Bom, seguinte, vamos lá. Primeiro caso, eu tenho V1 com V2. Como as tensões são iguais, pessoal, vamos fazer o seguinte. No primeiro caso, eu tenho 2V de tensão. E corrente de quanto, galera? I. Tá? No segundo caso, eu tenho quanto de tensão? Eu tenho V de tensão e 2I de corrente elétrica. Tá? Isso aí foi o que a questão me falou. Então, ó, eu vou ter 2I aqui, tá? E eu vou ter, passando aqui, I de corrente, tá? Eu vou achar a resistência porque eu estou suspeitando que essas resistências são iguais. Se essas resistências forem iguais, meu amigo, eu não vou nem perder meu tempo descobrindo qual que é a variação, essas coisas todas. Se ela for igual, a potência, se a resistência for igual, né? Mesmo dependendo da tensão, eu tenho ali a ideia de tensão, né? Tenho a ideia de corrente, então eu vou achar esses mesmos valores. Mas vamos lá, vamos desenvolver a questão. Galera, então vamos lá. O que acontece aqui?
tá? O exercício disse que eu vou ter a potência máxima, tá? A máxima potência no circuito, ok? Pessoal, quando eu tenho isso, beleza? Quando eu tenho isso, eu estou te dizendo o seguinte, que a resistência interna, prestem muita atenção, a resistência interna das baterias, dos geradores, tá? Ela é igual à resistência externa da fonte. Então, novamente, quando a resistência interna dos geradores, quando eu quero potência máxima útil, tá? Nos geradores, vai ser um momento em que a resistência interna das baterias vai ser igual à resistência externa do meu circuito, tá? Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu tinha falado que eu não ia encontrar a resistência, só que eu acho que é melhor encontrar pela resistência, que senão a gente vai ter problema aqui. Então, vamos lá, galera. Como é que vai funcionar isso daqui? A resistência interna dessa bateria, tá? Ela tá aqui. Então, a gente tem o quê? O gerador, tá? Opa, tá difícil de mexer aqui. O gerador com a resistência interna e esse gerador com a resistência interna. Galera, qual vai ser a resistência equivalente desses dois geradores juntos? Qual vai ser a resistência interna desses dois geradores juntos? 2 vezes R. Não é isso? Por quê? É a resistência interna desse gerador mais desse gerador. Esses geradores, pessoal, eles funcionam como resistores aqui. As resistências desses geradores funcionam como resistor. Então, tem um resistor em série junto com o outro. Então, eu tenho 2R. Galera, dessa forma, eu posso dizer que a resistência na montagem 1 é o quê? É 2 vezes Rzinho. Lembra que eu falei? Máxima potência, eu tenho a resistência interna dos geradores igual à resistência externa. E para o 2, galera? E a resistência para o 2? Como é que ficaria isso daqui? Bom, eu tenho essa resistência aqui e tenho essa resistência aqui, não tem? Estão em paralelo. Quando é assim, o que a gente faz para achar a resistência equivalente? 1 sobre R, mais 1 sobre R, né? Aí, no caso, a gente teria lá 2 sobre R, e aí ficaria R sobre 2. Então, galera, no caso, a resistência 2 é R sobre 2. Mas, Felipe, por que isso, velho? Lembra, pessoal, potência máxima, a resistência interna dos geradores é igual à resistência externa. Mas, Felipe, por que você não tentou fazer pelo você rir? Galera, eu ia tentar fazer pelo você rir, mas eu ia cair numa sinuca de bico. Então, ao invés de fazer isso, vamos fazer o negócio certinho, né? Bonitinho. Questão da AFA, a gente não pode vacilar, senão a gente cai do cavalo. E aí, eu vou usar a minha famosa PV ao quadrado sobre R para determinar a potência. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque se a potência for igual nos dois resistores, eu não vou nem mexer com variação de temperatura. Sabe por quê? Se a potência for igual aos dois resistores, a minha temperatura vai ser de variação de 20 graus. Agora, se não for, aí a gente parte para a próxima parte da matéria que eu falaria de calor. Mas se for, eu fico sossegado, tá? Então, vamos lá. Pessoal, potência no resistor 1 vai ser o quê? Tensão. Qual que é a tensão, galera? Ao quadrado. Seria 2V ao quadrado dividido pela resistência. Galera, qual que é a resistência no resistor 1? 2R. Tá? Isso, então, nos traz que a potência no circuito 1 vai ser 4V ao quadrado sobre 2R. Tá? Potência no resistor 2 vai ser quanto? Potência 2 vai ser igual a... Galera, no resistor 2 eu tenho uma tensão igual para todo mundo, então é V ao quadrado, tá? Dividido pela resistência. Qual que é a resistência, galera? R sobre 2. Então, vou ter R sobre 2 aqui. Então, a potência 2 vai ser o quê? Tensão ao quadrado, dividido por R sobre 2, pessoal. Na verdade, é a mesma coisa que o quê? Mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo, não é isso? Então, eu vou ter o quê aqui embaixo? Eu vou continuar tendo R aqui, mas eu vou multiplicar por 2 aqui. Felipe, não deu a mesma coisa não, né? Galera, pior que deu, viu? Ó, 4 por 2 dá 2, então fica o quê? P1, aqui embaixo, ó. P1, galera, vai ser o quê? 2V ao quadrado sobre R. E P2? P2 vai ser igual a 2V ao quadrado sobre R.
Pessoal, a potência dissipada nos dois resistores é a mesma, portanto, eu posso afirmar que a variação de temperatura vai ser a mesma, letra D. O outro jeito que eu estava pensando em fazer ia dar errado. E não é que ia dar errado, ia dar mais volta, esse jeito aqui é mais fácil. Bom, coisas a se considerar nessa questão. Primeiro fato, geradores em série, eu somo as tensões e as resistências, elas funcionam como resistências em circuitos em série. Beleza? A corrente é a mesma, ou seja, o I vai ser a mesma dos dois. Beleza. No resistor em paralelo, pessoal, a tensão é a mesma para os dois geradores, porém, a corrente é a soma dos dois. E aqui as resistências internas funcionam como circuitos paralelos. Tá? Show de bola? E por último, para a gente finalizar essa questão e partir para a próxima, quando eu falar de potência máxima útil, eu estou te falando que a resistência interna dos geradores tem que ser iguais à resistência externa que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo o meu serviço. Show de bola? Questãozinha top, hein, cara? Nó, questão top da AFA, viu? Top mesmo. Próxima questão. Questão 16. Unemat PM Mato Grosso. Vamos lá. Na associação de resistores abaixo, o circuito é submetido a uma diferença de potencial V entre os pontos A e B. Opa, peraí. Eu li rápido demais. E aí acabou que ficou assim estranho. Na associação de resistores, o circuito é submetido a uma diferença de potencial V entre os pontos A e B igual a... tá. Ele quer saber qual que é a diferença de potencial no resistor de 5 ohms. Tá? É isso que ele quer saber, viu, pessoal? Qual é a tensão no resistor de 5 ohms. Vamos lá. Galera, para fazer isso aqui, eu vou usar a mesma regra que eu utilizei lá no outro, tá? Com a diferença que aqui eu não sei o valor de V. Não vai importar para a gente, tá? E como é que você vai fazer aqui? Primeiro, pessoal, acha a resistência equivalente que a gente tem aqui. Depois transforma o circuito em um só. Vamos lá. 1 sobre R é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20. 1 sobre R é igual a... MC aqui, galera, é 20. 20 por 5, 4. 20 por 21, então vai dar 5 sobre 20. Aqui a gente já está careca de saber que a gente vai inverter, né? Então vai dar o quê? 20 sobre 5, que é igual a 4 ohms aqui. Beleza? Então, galera, eu transformei esse circuito aqui nisso daqui, ó. A, Vzinho aqui que a gente não sabe. 5 ohms, tá? 4 ohms, fechou meu circuito. Ok? 5 ohms e 4 ohms aqui. Beleza? Galera, o que a questão quer saber? A questão quer saber o seguinte, a diferença de potencial entre A e B, ou seja, num resistor de 5 ohms. Galera, tensão é a mesma coisa que resistência vezes corrente, né? Ou corrente, no nosso caso aqui, que vai ser igual nos dois, é igual a tensão dividida pela resistência, tá? Eu vou usar essa relação para definir qual vai ser a tensão que vai passar em cada um. Beleza? Vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, vamos lá. A corrente que passa nos dois circuitos é a mesma. A tensão é que é diferente. Tá? A gente vai ter uma tensão diferente aqui para cada um, tá? Mas a corrente vai ser igual, ok? Então, vamos lá. Tensão no 1. No resistor 1 vai ser o quê? No AB, tá, galera? Vai ser o quê? 5 vezes a corrente que a gente não sabe. Essa é a tensão AB que a gente está querendo. A tensão BC, que é a tensão no paralelo, vai ser o quê? A resistência equivalente, que é 4, vezes a corrente I, que a gente não sabe qual é o valor. Mas é, de fato, a mesma coisa, tá? Tranquilo, pessoal? Show? Show de bola. A gente sabe também, pessoal, que a tensão Vzão é a mesma coisa que o quê? O VA mais o VB, não é isso? Essa tensão aqui é VA menos mais VB.
Então, vou fazer uma relaçãozinha aqui, ó. Eu vou falar que o VA é a mesma coisa que o V menos VB. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Então, VA é a mesma coisa que V menos VB, tá? Deixa eu apagar isso aqui em cima, já foi, a gente já sabe quanto que é o valor da resistência. Não preciso ficar mais com esse trem aqui em cima, não. Ele mais me atrapalha do que me ajuda. Então, ó, vamos lá. Sabendo disso aqui, tá, pessoal? Sabendo disso aqui, ó, tá? Eu vou relacionar uma com a outra. Então, o VA, na verdade, ele é o quê? O VA aqui, ó, ele é o quê? A tensão V menos o VB. Isso é igual ao quê? 5 vezes I. E o VB, galera, é o VB mesmo, tá? Vou deixar VB indicado. VB igual a 4 vezes I, que é a mesma corrente. Galera, como a corrente é igual, vou fazer isso aqui, ó. I é igual a VB sobre 4. Por quê? Eu vou pegar isso daqui e vou substituir no lugar desse cara aqui, para achar o V, tá? O meu V no final das contas. Beleza? Então, ó, eu vou ter o seguinte aqui. V, tensão Vzão, menos VB é igual a 5 vezes VB, tá? Sobre 4. Pessoal, vou passar VB para um lado, VB para o outro, vai ficar o seguinte, menos VB, menos 5 quartos de VB é igual ao V, tá? Aqui é VB, né? VB. É igual a V. Pessoal, aqui a gente tem que fazer o MMC, né? Então, tem o 4 aqui, aí fica 4 por 1, 4, menos 4 VB, tá? Menos 5 VB. Isso é igual a V. Aí aqui vai dar o quê? Vai dar menos 4 VB, menos 5 VB, menos 9 VB. Então, fica menos 9 VB, tá? Dividido por 4. Isso é igual a V. Eu estou achando estranho, é só esse negativo aqui. Ah, tá. Aqui é negativo também, tá, pessoal? Ah, beleza. É negativo. Então, eu passo multiplicando cruzado. Deixa eu voltar isso aqui para cá, galera, para ficar mais fácil a gente ver, tá? Então, fica menos 9 VB sobre 5 é igual a V. Vou passar multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? Menos 9 VB é igual a 5V. Passo o... menos, né? Desculpa, menos. Passo o 9 para lá, fica VB é igual a menos 5V sobre menos 9V. Galera, menos 9, né? Aqui menos 9V. Como eu tenho menos em cima, menos embaixo, mais. Então, fica o quê? 5V sobre 9. Alternativa, letra D de dado. Quer confirmar se é a letra B mesmo? Letra D? Eu posso ter errado em alguma unidadezinha de medida e tal. Isso acontece, né? Deixa eu só ver aqui. É a questão 16, né, galera? Questão 16, letra D, tá certinho, tá? Então, é a letra D. Então, galera, mesmo modo de operação, só que aqui com letras, ao invés de números. Beleza? Questão 16, então, foi pro saco. Nossa Senhora! Questão 17. Galera, essa questão ela é gigantesca. Mas eu vou resumir a história para vocês. E a gente faz essa questão na parte 3, tá? Que é a parte final. É que eu já vou começar com a questão do Enem, e aí depois, se eu não me engano, tem só questões da FUMAC. Tem essa da EA, Marinha, EFON, não, ainda tem umas boas questões ainda, depois para a gente chegar em FUMAC. Porque a partir da questão 22 é FUMAC, tá? Então, galera, vou parar esse vídeo aqui, porque a questão 17 é gigantesca. E aí a gente faz uma parte 3, que aí fica melhor, beleza? Então, até a próxima parte. Valeu, até mais. Tchau.